Salmos. Vamos ler o livro de Salmos, capítulo 46. Jardim Bela Vista, Carapicuíba, sábado, 26 de abril de 2025. Salmos. Vamos ler o livro de Salmos, capítulo 46. Onde fica o irmão que controla o som? Aqui? Aí? Irmão, eu ainda estou me habituando, sabe? Às vezes eu falo muito perto, muito longe. Me ajude aí, tá, certo, Deus? Na minha congregação ontem, eu quase dei problema no som. 21 anos longe, estou reaprendendo, eu vou chegar lá, sabe, Deus? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Tem uma energia espiritual tremenda neste salmo, congregação. Tem uma força subjacente às palavras que estão escritas aqui, que é uma força espiritual inimaginável. Eu peço respeitosa permissão para esta irmandade, mas tem uma prática que eu sinto de fazer com vocês aqui hoje, e nós vamos sentir um vislumbre dessa energia que está carregada no Salmo 46. Tenham a bondade de abrir a Bíblia de novo no Salmo 46. Todos vocês, sem exceção, todos vocês, abram a Bíblia no Salmo 46. Vocês vão ver só, nós vamos experimentar uma força de Deus. Glória ao nome do Senhor. Abriram todos, músicos, jovens, os irmãos, as pessoas que estão nos visitando, irmãos do corredor, Salmo 46. Leiam o versículo 4,
5 e 6. Leiam em voz alta, vamos ler juntos, congregação. Juntos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vocês perceberam que tem um outro fenômeno aqui, que é raro nos livros dos Salmos. Conforme os filhos de Coré iam escrevendo esta composição tão magistralmente bela, de repente, vocês viram que em lugar do escritor escrever, existe a participação repentina de uma terceira voz, que não estava previsto participar aqui no Salmo. Vejam vocês, ele vem escrevendo, ele escreve assim: ele faz cessar as guerras até o fim, quebra o arco, corta a lança, queima os carros. De repente, no verso 10, uma voz vem de fora e entra no recinto e diz assim, numa voz tonicamente imposta a ele: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele estava escrevendo na comunhão, quietinho, escrevendo. De repente uma voz gritou dentro do recinto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Glória ao nome do Senhor. Uma voz vindo de fora para o salmista. E como se não bastasse isso, congregação, sabe qual é o elemento surpresa mais absolutamente, como podemos dizer assim, que nos faz admirar o papel de Deus no meio dos seus filhos? Vocês viram aqui, quando diz o texto, cântico sobre Alamote, para o cantor mor, entre os filhos de Coré. Ora, se o cantor mor era da casa dos filhos de Coré, este salmo nunca deveria ter sido escrito. Pensem nisso, congregação. Um dos mais belos salmos que nós temos, que fala das moradas de Deus, do rio que está no meio da cidade. Quando o escritor ouve a voz de Deus no meio da composição do salmo, este salmo nunca deveria ter sido escrito. Assim como a tua história nunca deveria estar sendo escrita como está sendo escrita. Eu sinto da parte de Deus, para começar a pregação dessa palavra, para dizer: o inferno quis tomar a pena de Deus na mão dele para escrever um capítulo triste na tua história. Não conseguirá. Houve o pedido do inferno para escrever um trecho negativo na tua história. Não autorizei, diz Deus. Não autorizei. Porque o Salmo 46 nunca deveria ter sido escrito. É um milagre ele estar aqui. O Salmo 46 fala da bondade de Deus. Levi teve 3 filhos. Lembram-se? Gerson, o primogênito, Coate e Merari. Gersonitas, Coatitas e Meraritas. Esses são os levitas, a essência do sacerdócio em Israel, pela voz de Deus dada a Moisés. O Senhor falou: separa para mim os filhos de Levi, quero eles aqui junto de mim no tabernáculo. Gersonitas, Meraritas e Coatitas. Ora, Gerson foi o primogênito, mas o mais ilustre deles foi Coate, sem sombra de dúvidas. E nós sabemos por quê.
porque Coate deu à luz a um filho sábio, que deu à luz outro filho sábio, que deu à luz um filho chamado Moisés, e outro chamado Arão. Ora, então Moisés descende da casa dos coatitas. Isso chamou a atenção de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, sobre a casa dos coatitas eu darei um trabalho de honra. Quando construírem o tabernáculo no deserto, a tenda santa da congregação, lembram-se que o Senhor mandou que fizesse o povo construir uma tenda, um tabernáculo, uma cabana para Deus aparecer no meio do povo. Foi só o que Deus pediu a Israel: faz uma cabaninha para mim, coberta com cortinas de pelo de cabrito. Moisés construiu com toda aquela magistral orientação dada por Deus. E o Senhor disse assim: vocês repartem agora entre os filhos de Levi. Os gersonitas vão levar o receptáculo da cobertura, e além disso vão levar as cortinas. Mas como este trabalho é pesado, dê a eles 2 juntas de boi, 4 bois, para que coloquem em carros. E assim os gersonitas fizeram com toda a honra. Depois o Senhor disse assim para ele: os meraritas levarão os tablados que constituem a arca, material pesado, os pilares e os encaixes de prata serão levados pelos meraritas. Mas para ajudá-los, o trabalho é pesado, dê a eles também 4 bois, outras 2 juntas de boi, para eles fazerem o trabalho. E os coatitas, Senhor, e a minha ascendência, os coatitas levarão o material mais sagrado do tabernáculo. Eles carregarão a arca do concerto, o candelabro, a mesa dos pães da proposição. Lembram-se lá fora a pia de mármore, a pia de bronze. Todo este material será levado pelos coatitas. Sim, Senhor. E quantos bois daremos a eles? Nenhum. Levarão nas costas, levarão nas mãos. O que é mais santo é levado nas mãos, com o encargo, com o peso. Bendito é o nome do Senhor. Até hoje é assim, congregação. Quando a gente carrega alguma coisa muito santa, nós levamos ela com o esforço do nosso ser, com o trabalho do Espírito junto de nós. Quando passa o tempo, os coatitas olham bem para aquilo, e um homem chamado Coré se revolta contra Moisés. Lembram-se da passagem da rebelião dos filhos de Coré? Coré se revolta com aquilo e diz assim: um minutinho, Moisés, quem colocou você como líder de Israel entre nós? Você é levita, eu sou levita. Você é descendente de Coate, eu sou descendente de Coate. Porque você e Arão lideram o povo, se somos todos levitas e coatitas igual. Moisés vai à presença de Deus, e o Senhor diz assim para ele: Moisés, peça para fazerem um desafio para eu mostrar quem eu escolhi dentre os filhos de Levi. Moisés se apresenta e diz assim: casa de Coré, assim diz o Senhor, não precisava de fazer isto, podíamos resolver isto dialogando, mas se vocês lançaram aos olhos da congregação esta dúvida, está bem, são levitas, tragam o vosso incensário na presença de Deus. Lembram-se, né, o incensário, onde colocava brasas e com a mão cheia, um punhado do incenso, lançava sobre a brasa acesa no braseiro.
250 braseiros, acesos com carvão, 250 levitas e Coré na frente deles. Consegue imaginar essa cena, congregação? No meio do deserto, todo Israel olhando aquele desafio. Quando todo Israel está se aproximando, o Senhor Deus diz assim para Moisés: Moisés, faz uma advertência para o povo: não se aproximem dos filhos de Coré, porque hoje eles vão descer vivos, engolidos pela terra. Ninguém desafia Deus impunemente, congregação. O Senhor Deus diz a Moisés: congregação, afastem-se, porque nós vamos acender agora o braseiro, e o braseiro de quem o Senhor aceitar ficará de pé, e o braseiro de quem Deus rejeitar será engolido vivo pela terra. Quando Moisés fala isso, toda a congregação de Israel começa a recuar. Glória ao nome do Senhor. Filhos de Coré, querem acender o braseiro? Sim, queremos. Queremos saber quem Deus escolheu. Quando os braseiros são acesos, 250 braseiros acesos, a terra abre a sua boca. Isso está escrito que eu estou contando para vocês. O deserto abre a sua boca e começa a engolir um por um da casa de Coré. 250 homens e Coré descem vivo para os sepulcros da terra. O que isso tem a ver com o Salmo 46, congregação? Vocês viram esta volta toda que eu dei? Vocês achavam que eu tinha esquecido o que eu li? A palavra, ela não se perde, congregação do Senhor Jesus. Aleluia! Deus está no comando, bendito é o Senhor. Passadas 18 gerações, nunca mais nós ouvimos falar dos filhos de Coré. Podem ler a respeito. Eles passam aqui o restante do livro inteirinho, de todos os livros históricos, eles passam em silêncio, em segredo, envergonhados. Passam com a cabeça marcada pela humilhação, pela vergonha, pelo desterro. Desafiaram Moisés. Era uma vergonha dizer que era descendente de Coré. Era uma vergonha dizer que eles haviam sido sacerdotes, levitas. Era uma vergonha. Mas o Senhor levanta um rei em Israel chamado Davi, que tinha o coração segundo Deus. Bendito é o Senhor. E o Senhor Deus falou para Davi: Davi, quero reparar a história de uma vergonha numa casa. Quero reconstruir a história de uma família que foi humilhada lá no deserto. Glória ao nome do Senhor. É o meu sentimento aqui, servos de Deus. É o que eu sinto, eu vou pregar aqui. Quero fazer uma reparação na tua vida. Quero fazer uma justiça para alguém, aleluia. Quero te ajudar em alguma humilhação muito grande que o inferno trouxe sobre a tua casa, sobre a tua cabeça, sobre alguém da tua casa, sobre a tua história. Vou reparar, bendito Senhor. Vou reconstruir. Davi, lembra-te dos filhos de Coré. Dentre os cantores em Israel, chama os descendentes de Coré e os coloca como cantores mor dentre os salmistas que salmodeiam o Deus de Israel. Bendito é o Senhor. Onde estão os descendentes de Coré? Envergonhados, cabisbaixos, colocados do lado. Israel ainda se lembravam. Não fazia muito tempo que aquela vergonha tinha acontecido. Aleluia. Mas toda vergonha, toda humilhação, quando
ela é carregada no sentimento do ser, da humildade, da misericórdia, da necessidade de ser superada toda vergonha, envergonha ao próprio Senhor Jesus. Aleluia. Eu não consigo sair desta linha, congregação. Eu vou te ajudar, eu vou reparar tua vergonha, eu vou te devolver. Glória ao nome do Senhor. Algum prejuízo que o inferno deu na tua história, bendito é o nome do Senhor. Os filhos de Coré são restituídos à função de cantor-mor, e um deles está escrito aqui. O mais exímio deles nós conhecemos. Quando vocês leem aqui Asaf, os salmos de Asaf, com todo respeito, chegam a ser mais belos do que os salmos de Davi. Ele fala com mais alma, com mais profundidade, com mais dor, porque quem conheceu a dor no seu íntimo, quando sente alegria, a sente com toda a força da sua alma. Quem já foi humilhado até o pó, quando é exaltado, sente uma exaltação vinda da parte de Deus, não se ensoberbece, não olha de cima para baixo. Podem reparar isso. O crente, quando sai de uma prova, ele sai assim, meio ressabiado, ele sai olhando para a esquerda, para a direita, e o Criador diz: vem, filho, pode cantar, pode exaltar o meu nome, é tempo de liberdade, acabou, bendito é o Senhor. Você vai ouvir isto em breve, é tempo de liberdade, acabou, bendito é o Senhor. Em breve, você vai ouvir isto. Venha entre os cantores dos filhos de Israel, e você vai salmodiar. Glória ao Senhor. Ele compôs este verso, esse salmo belíssimo, e ele utiliza aqui, congregação, um recurso estilístico que é muito caro aos redatores da Bíblia. Vocês perceberam aqui, vou lhes ajudar. O cantor que escreve este salmo, ele lança mão de um recurso que é muito comum nos redatores bíblicos que o antecederam e depois os que o sucederam. Quando eles precisam falar de coisas profundíssimas demais, que escapam ao vernáculo comum, não há mais como transpor aquela barreira da língua, porque não há mais elementos para serem produzidos com fins de comparar a grandeza de Deus. O que é que se faz? Lança mão de analogias existentes entre os seres e a natureza. Todas as vezes que na Bíblia nós queremos encontrar alguma coisa muito profunda, reparem nisso, nós começamos a encontrar elementos típicos da natureza. Então, quando vocês encontram aqui árvores, mas não no ambiente comum das florestas, mas espalhadas pelo texto bíblico, prestem atenção naquilo. Tem um segredo profundo por trás daquela palavra. O Senhor disse assim para Moisés: os homens são como a árvore do campo. Que semelhança nós temos com as árvores, congregação? Mas o Senhor falou para Moisés, porque existe um segredo de Deus com as árvores, com as águas. Todas as vezes que nós lemos aqui falando de água, mas não no contexto da natureza, isto deve remeter a um simbolismo subjacente profundo a Deus. Não é verdade isso? Lá no Éden, tinha um rio majestoso que se dividia em 4 outros rios quando saía do Éden. Todos nós sabemos que aquele rio era um símbolo, ou não, congregação? Quando nós vamos em Apocalipse, de novo está escrito: e eis que eu olhei naquela cidade santa,
E de repente eu vi no meio da cidade um rio de águas cristalinas que nascia no trono de Deus e saía do seu cordeiro. Um rio. Será que lá tem um rio de verdade, congregação? Ou tem aqui um mistério que nós precisamos compreender da parte de Deus, fazendo uma intermediação entre as misericórdias de Deus e a criação humana? Será que eu estou me fazendo compreender? Não, mas eu vou ajudar vocês, bendito é o Senhor. A natureza, ela faz a intermediação entre as emanações da misericórdia de Deus e os seres humanos. Então, vocês já ouviram falar, por exemplo, da parábola do figo? Vocês já viram que quando Ezequiel olha para os querubins alados, o que é que ele vê? Ele vê um rosto de boi, um rosto de leão, um rosto de águia. Quem é mais velho? O querubim alado ou o planeta Terra? Eu cuido que os querubins antecederam a criação do planeta Terra. Então, quem tomou emprestado de quem a simbologia dos animais? Os homens ou os anjos que foram criados primeiro? Não é, congregação? A água. Quando Deus cria a terra, as moradas celestiais já não tinham sido criadas? A Jerusalém celestial, ela é mais velha que o planeta Terra? Ou o planeta Terra antecedeu Jerusalém? Quem é mais velho, congregação? Jerusalém celestial, sim. E lá na Jerusalém celestial, que foi construída em tempos imemoriais antes da terra, já havia um rio que alegrava as moradas de Deus. Por que, congregação do Senhor Jesus? Porque nós somos os rios. Você é um rio na presença de Deus. A tua composição espiritual tem a simbologia de um rio que alegra a cidade do Altíssimo. Você foi constituído com a água da palavra e você recebeu de Deus uma compleição espiritual, assim como os rios receberam. Observam isso. Vocês já viram que os rios são a manifestação mais generosa da natureza? Não existe nada mais generoso do que um rio. Não fossem os rios, não haveria vida. Observem isso, as primeiras civilizações nasceram de um rio. Os sumérios, os acádios, há 5, 6 mil anos, 7 mil anos atrás, o Eufrates dava vida às civilizações primordiais. Todos os grandes rios, deles saem a raça humana. Todas as nações se orgulham de ter grandes rios que justificam a sua criação. Vocês se lembram do único rio brasileiro que não desemboca no mar? Olhem isso, parece que tem até uma certa analogia com aquilo que o Senhor Deus fez com nós, os paulistas, congregação. Vejam vocês, assim como nós também, como que feituras de Deus, como rios que alegram a cidade do Altíssimo. Lembram-se, o Tietê, para nós apenas exemplificarmos esta palavra, o rio Tietê nasce aqui pertinho de nós, não nasce aqui em Salesópolis. Se vocês olharem no mapa, de Salesópolis ao Oceano Atlântico, tem uma distância desse tamanho, poucos quilômetros. Se o Tietê olhasse para trás e visse o mar, o que ele faria? Lançar-se-ia no mar, que é o que faz mais sentido. Em vez disso,
o Tietê dá as costas para o Atlântico e diz assim: não, eu seria ingrato com os paulistas. Ele começa a cingrar e cortar o estado de São Paulo em direção ao estado do Paraná. Ele nega cair no mar para beneficiar toda uma vasta imensidão de terras, e vai desembocar lá no Rio Paraná. Não é verdade assim, congregação? Como você faz também, ao invés de você guardar as tuas águas para você desembocar no mar que está ao seu lado, você fala: não, eu vou repartir das minhas águas com quem precisa, eu vou visitar, eu vou orar, eu vou tocar, eu vou colocar meu véu, eu vou servir a Deus, aleluia. Eu vou ser crente, vou batalhar pela fé, eu vou ler a Bíblia, vou trazer meus filhos na reunião de jovens, vou no culto, vou encher com as minhas águas a vastidão de terras que está ao meu redor. Glória ao nome do Senhor. Hoje eu visito as tuas águas com as águas da palavra. O que define um rio? Exatamente. O que define o espírito de um homem? Os mistérios que estão no homem. O que os define? Não é a carne que define o homem, não é o nosso ser que passa a ser definido pelos nossos mistérios. Os nossos mistérios é que nos definem. Nós somos quem somos porque temos dentro de nós um espírito marcado pelas profundezas de Deus, e nós apenas nos estornamos quando servimos ao Criador. Assim como o que define um rio não são as suas margens. O que define um rio é o volume das suas águas. Se você for na floresta amazônica e olhar, por exemplo, os grandes rios, o próprio Amazonas tem extensões do Amazonas que chega a ter 50 quilômetros de uma margem na outra. Mas não é a margem que define o rio, é o volume de água. Tem uma época do ano que as águas baixam e você consegue entrar no Amazonas andando descalço. Os barcos se assentam no meio do rio. É o volume de água que determina as margens, e não o contrário. Assim como nós, não é a nossa carne que determina as condições do nosso espírito, é o nosso espírito que determina as condições da nossa carne. Glória ao nome do Senhor. E se você está aqui hoje e a força da tua carne está limitando as condições do teu espírito, hoje eu troco essa condição na tua vida. Quem tem que ter força em você é o teu espírito e não a tua carne. Então o Senhor mostrou para o cantor: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? A manifestação de um veio d'água. Qual é a pior ameaça que pode se fazer para a manifestação espontânea de águas cristalinas no seu curso? Sim, vocês acertaram. Não falamos há pouco do nobre rio Tietê? Ele nasce cristalino na fonte. Quem for a Salesópolis, quem já teve a oportunidade de ir, vê que há um pequeno veio d'água, pequenininho assim, ó, de nada. Chega a ser inacreditável que aquele é o rio Tietê. Mas o guia que acompanha as visitas fala: sim, esse é o Tietê. Você pode abaixar e beber água do Tietê na fonte. Se você for à nascente do Nilo, um dos maiores rios do mundo, a nascente do Nilo, lá no território de Uganda, no coração da África, é um veinho d'água pequenininho assim. É inacreditável que aquele veinho de água se transforma no grande Nilo. Se você for nos Andes e procurar as nascentes do Amazonas, você vai se chocar. Ela é um veinho d'água desse tamaninho assim, olha. Glória ao nome do Senhor. Como quando o inferno olha para você,
e vê um veinho d'água de nada, uma manifestaçãozinha fraquinha no teu espírito, ele olha e fala: isso daí, isso é um rio de Deus? Ele despreza o veio d'água que está em você, e ele se engana. Tem uma fonte viva dentro do teu espírito, aleluia. Não se constranja em dizer: eu sou um rio nas mãos de Deus, aleluia. Inferno, recua 3 passos na vida do meu povo hoje, aleluia. Esse veinho d'água fraquinho que você chegou a temer que ele ia desaparecer, fica tranquilo, serva. Fica tranquilo, servo, nunca vai desaparecer esse veinho d'água que está na tua alma. No pior dia da tua existência, você vai lançar mão dele e você vai beber desta água. Ela é minha, ela é pura, bendito é o Senhor. Quando o Tietê atravessa a mancha urbana, quando ele chega em São Paulo, o que fazem os ingratos paulistas? Lançam dejetos no Tietê, mancham. É um crime. Não é um crime, congregação? Vocês já imaginaram se o rio Tietê fosse como o rio Sena, como o Tâmisa lá em Londres, como o próprio Nilo no Cairo, como o rio Danúbio, as grandes cidades que se beneficiam de um rio limpinho passando na sua porta? Se as águas do Tietê fossem limpas? Não são, porque os paulistas não se apiedam do rio Tietê. Mas se vocês forem à Barra Bonita, se vocês forem ao delta do Tietê, as águas são limpinhas de novo. Quem já foi sabe disso. Produz peixe, produz vida, o cheiro é agradável. Sabe por quê? Porque esse é o segredo de Deus com os rios. Você pode poluir ele quanto você quiser, mas ele não devolve em gratidão ao homem. As suas águas, elas sempre estão buscando purificar-se por si mesma. É isso que eu vim anunciar para essa congregação. Vou limpar as águas do teu rio hoje, bendito Senhor. É isso que eu vim anunciar aqui, congregação do Senhor Jesus. Estou limpando agora as tuas águas, aleluia. Estou purificando a tua alma, estou limpando o teu espírito, estou tirando o que o inferno jogou. Limpeza, bendito Senhor. Pode dar glória. O que vocês estão esperando? É limpeza, é purificação. Tua água vai voltar a ser limpa. Haverá um cheiro agradável na tua cidade, na tua casa. Quando alguém se aproximar de novo de você, vai tentar perguntar: o que aconteceu? O seu cheiro de novo é agradável, é bom estar do seu lado. O que houve? O que houve? Eu fui congregar e eu ouvi dizer que tem um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Sou eu! Voltarei a dar peixes nas tuas águas. Vou reparar teu casamento, vou reparar tua vida, vou reparar tua posição, teu status social, vou reparar o teu nome, vou reparar teu espírito, vou reparar tua crença. Aleluia! Vou reparar a linguagem do Espírito Santo de Deus, que já faz mais de 3 anos que você não manifesta. As águas vão correr e você vai sentir os pássaros, sentindo o cheiro agradável da água de Jesus Cristo. Você vai soltar a minha linguagem na tua alma.
Aleluia! As águas da vida, as águas trazidas do trono de Deus. Se nós tivéssemos mais um pouquinho de tempo, nós íamos falar daquelas águas lá do trono celestial, que elas também têm um significado profundo. Mas você vai conhecer. Ao tempo do Senhor, vou repartir com você aquilo que a tua alma deseja de Deus. É a palavra, congregação. Deus seja louvado. Unidos, agradecemos a Deus em oração. Amém.